A série Como que nós temos feito essa semana, nós vamos falar hoje nesse vídeo como buscar e receber o Espírito Santo. Muitas pessoas têm dúvidas a respeito de como adorar a Deus, de como ser cheio do Espírito, o que ela deve fazer, o que ela não deve fazer. E eu quero que você pegue um papel, uma caneta para você anotar 3 orientações ou 3 dicas, tá? Que eu vou falar nesse vídeo, que vai somar e vai ajudar na sua vida espiritual. Primeiro, você precisa entender que o Espírito Santo, ele é Espírito. É óbvio, o nome já diz. E se é Espírito, nós não podemos vê-lo, nós não podemos tocá-lo, mas podemos percebê-lo, senti-lo como vento. Você não vê o vento, você não toca no vento, não pega o vento, mas você sente o vento, não é assim? Aliás, um dos símbolos do Espírito Santo é o vento. Ele veio como um vento impetuoso, não é verdade? Então o Espírito Santo, ele habita dentro de nós quando somos batizados. Então veja só, é um Espírito, o Espírito de Deus, que passa a morar dentro da pessoa. E para que o Espírito Santo ele possa morar dentro da pessoa, primeira coisa, ela tem que limpar o interior. Ela tem que limpar a casa, porque o Espírito Santo não vai fazer morada dentro de uma pessoa se o interior dela está sujo. Consegue entender? Isso é muito, muito importante. Quando Jesus ele falou a respeito do interior, e você vai entender agora por que é importante limpar o interior, Jesus disse assim em Mateus 15, 19, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então, do interior das pessoas que procedem as coisas ruins. Para que o Espírito Santo ele possa habitar dentro dela, tem que se remover toda a sujeira. Jesus também falou, limpa primeiro o interior do copo, não é verdade? O Espírito Santo não pode fazer morada dentro de uma pessoa se primeiro ela não estiver limpa. E como é que você limpa o seu interior? Você limpa o seu interior primeiro, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo a sua condição espiritual diante de Deus. Você que está caído, você que está afastado, você que está distante dele, você que tem praticado muitos pecados e isso tem apagado dentro de você essa luz, tem afastado você do Criador. Então você precisa reconhecer, enxergar o quão pecador você é. E isso você faz com humildade, com sinceridade, sem se apoiar nas obras, sem se apoiar naquilo que você faz ou deixa de fazer. Porque um outro problema, a pessoa ela quer se levantar espiritualmente, ela quer se recuperar espiritualmente, ela quer receber o Espírito de Deus, mas ela está sempre apoiada nas coisas boas que ela faz. Eu tenho muitos erros, mas eu tenho coisas boas. Não, você precisa enxergar a sua condição espiritual. Mas eu acho que eu não mereço. Por isso mesmo, não é por merecimento. E quando uma pessoa ela decide limpar o interior dela, ela decide remover a sujeira de dentro dela, ela precisa ter humildade e enxergar que não tem obras nenhuma, que torne ela merecedora de receber o Espírito do Deus Altíssimo. Você se lembra da parábola? Jesus citou sobre ela em Lucas 18, a parábola do fariseu e do publicano. Os dois subiram para a oração, para falar com Deus, né? Estavam ali, Jesus citou o exemplo deles. E olha só o que aconteceu. Aliás, é muito importante você saber e praticar isso na sua vida. É uma oração que eu sempre faço, todos os dias eu faço essa oração a Deus. Ele disse,
Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então, quando a pessoa ela tem obras para se apoiar, ela se considera justa, fica difícil, complicado, porque ela se coloca diante de Deus e ela diz, eu mereço receber o Espírito Santo. Eu mereço porque eu sou uma pessoa boa, eu mereço porque eu faço caridades, eu ajudo os outros e por aí vai. Então Jesus ensinou a seguinte lição nessa parábola. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Então ele fazia a seguinte oração, ó Senhor, eu mereço a bênção, porque eu não sou como as demais pessoas. Eu procuro fazer as coisas certas para o Senhor. Você sabe, esse é um dos motivos, às vezes, porque algumas pessoas, elas não recebem o Espírito Santo. Porque na cabeça delas, porque elas, enfim, oram, elas pedem, elas fazem muitas coisas, elas acabam se posicionando diante de Deus como, de certa forma, merecedoras de receberem o Espírito. Você deve tomar cuidado com isso. Nós recebemos o Espírito pela misericórdia de Deus. Então, esse homem, ele orava dele para ele mesmo, a oração dele não chegava até Deus. No versículo seguinte diz, ele continuou dizendo, jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Então o fariseu, o que ele fez? Vou colocar em simples palavras, tá? Ele jogou na cara de Deus tudo o que ele fazia. É uma maneira popular de dizer, né? Ele disse, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou um homem justo, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o meu dízimo de tudo quanto ganho, ou seja, eu tenho praticado muitas coisas boas, então eu mereço ser abençoado, eu mereço, não é justo que o Senhor não me abençoe, olha só. Só que o homem que estava junto com ele, o publicano, Jesus disse, estando em pé, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. É uma oração que eu faço todos os dias. Sê propício a mim, pecador. Ele não tinha uma coisa boa para citar para Deus que ele tinha feito. Nada. Enquanto o outro tinha uma lista de coisas boas que ele andava fazendo, o publicano, ele não tinha nada de bom para contar. E ele batia no peito e dizia, ao Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não tenho nenhuma coisa boa, eu não tenho feito nada de bom. Agora, olha o que Jesus disse. Digo-vos que este, se referindo ao publicano, este desceu justificado, quer dizer, foi perdoado, foi limpo diante de Deus. Desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque o nosso Senhor, Ele quer abençoar a todos, mas você precisa reconhecer a sua condição espiritual. Veja, o publicano não era dizimista, não jejuava 2 vezes por semana, não fazia nada disso. E ele foi abençoado e o outro que fazia isso não foi. Por quê? Porque se apoiava no que fazia. Então, se limpar diante de Deus, se humilhar para receber o Espírito Santo, é isso. É esse conserto interior e reconhecer a sua condição espiritual diante de Deus. Então, anote aí, limpar o interior. O segundo passo, ou a segunda dica,
Depois que você limpou o seu interior diante de Deus, vem a adoração, vem o louvor. Então você começa a adorar a Deus, a louvar a Deus. O que é adorar a Deus e louvar a Deus? A adoração a Deus é um elogio. Assim como uma pessoa ela reage a um elogio, Deus ele reage à sua adoração. Então na adoração você elogia Deus, você com sinceridade fala para Ele da importância que Ele tem na sua vida, você fala para Ele o quanto você o deseja, o quer, entende? É igual num relacionamento. A moça, ela gosta de receber elogio do homem que ela ama, não é verdade? Ela gosta, então ele diz, olha como você está bonita hoje, não é? Olha, eu amo muito você. Palavras que mexem com a outra pessoa. Isso é adoração. Você adora a Deus, claro, sobre tudo. Você adora, você tem Ele em primeiro lugar, então você começa a glorificá-lo, ainda que você não tenha muitas palavras. Fale para Ele com sinceridade o que está dentro de você. O quanto você não pode viver sem Ele. Isso é adoração, isso é louvor. Se você lembrar de um hino, você canta a Deus. O louvor e a adoração são importantes. Mas uma coisa que eu quero pontuar aqui. Às vezes, no louvor e na adoração, você vê pessoas que elas querem gritar, querem falar mais alto, não é? Na verdade, elas querem chamar a atenção de outras pessoas. Porque o louvor a Deus é uma coisa organizada, é uma coisa disciplinada. Não é algo fora do controle, que as pessoas começam a gritar, começam a fazer escândalos, aquelas coisas, parece que estão todos descontrolados. Você me entende? A Bíblia fala sobre isso lá em João, no capítulo 4, versículo 23, ele fala a respeito do louvor. Ele diz, mas vem a hora, disse Jesus, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito e em verdade? Uma coisa disciplinada. Você adora a Deus com a consciência, com as suas palavras, com o coração limpo. Você adora a Deus com um bom testemunho, comportamento correto da sua vida. E aqui diz, adoradores que o adorarão em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, o Senhor Jesus, o nosso Deus, o nosso Pai celestial, Ele busca pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Então, a adoração limpou o interior, então vem a adoração. Anote aí, louvor e adoração. Isso é importantíssimo você saber. E por último, depois do louvor da adoração, o Senhor Deus vai compensar você, vai responder você, lhe enchendo do Espírito, da paz. Você vai sentir um gozo na sua alma, como o vento. Você vai sentir uma paz interior. Você vai ser batizado com o Espírito Santo, ou se o Espírito Santo está em você, você vai ser avivado, renovado. E aí então, qual é a terceira dica? Anote aí, comunhão. A comunhão que tem que existir e a comunhão que vai manter o Espírito dentro de você, a paz dentro de você, a presença de Deus no seu interior. Lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 9, você pode conferir, ele diz, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós somos chamados à comunhão do nosso Senhor. Por que a comunhão é importante? Porque é a comunhão com Deus que vai manter o Espírito aceso dentro de você. Existe uma história que 3 jovens
a fim de entenderem, né, uma passagem da Bíblia que diz: enchei-vos do Espírito. Elas queriam entender, esses 3 jovens queriam entender essa passagem, enchei-vos do Espírito. Então eles foram até o pastor e falaram: pastor, me explica essa passagem, enchei-vos do Espírito. E ele disse: olha, faz o seguinte, a melhor maneira de explicar é dando exemplo. Pega uma peneira, vai até o rio e tenta encher essa peneira de água. E aí você vai ter a resposta. Todos vocês terão a resposta. E aqueles 3 jovens, eles foram até o rio com a peneira e tentaram encher a peneira, mas não dava. Eles tiravam a peneira da água, a água saía. 2 desses jovens foram embora. Não, nós estamos perdendo tempo, a gente não tem a resposta. Mais tarde, o pastor foi lá no rio e encontrou aquele jovem, apenas um, que continuou perseverando. E o jovem disse: olha, eu não consigo achar a resposta o tempo todo que nós estamos aqui. E que nós ficamos aqui. Eles foram embora, eu fiquei só. E eu não consegui achar a resposta. E o pastor então disse: mergulhe a peneira na água. E quando ele mergulhou a peneira na água, já tinha feito isso, a peneira ficava cheia. Quando ele tirava a peneira da água, a peneira ficava vazia. Aí estava a resposta. Para você estar cheio, você tem que estar mergulhado. Mergulhado na palavra de Deus, mergulhado na oração, mergulhado na sua comunhão com Deus, lutar para manter uma consciência limpa, ler a Bíblia. Quando você está mergulhado nas coisas de Deus, você fica cheio. Então, essa é a importância da comunhão com Deus. Eu não sei se você é batizado com o Espírito Santo ou ainda não. Escreva nos comentários, deixe que nós vamos ler, vamos orar por você. Dê um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no nosso canal. Da mesma maneira que você foi abençoado, abençoe outras pessoas também. E não se esqueça, 3 passos de como buscar e receber o Espírito Santo. Limpar o interior, o louvor e a adoração, que são fundamentais na busca ao Espírito Santo, e a comunhão, manter-se em comunhão para que o Espírito mantenha-se aceso dentro de você.